pessoal, bom dia, como vocês estão? Eu espero que bem. Sou o professor Edjânio, tá? Essa é a nossa aula 2 da disciplina de redes de computadores 2, tá? Onde nós estamos abordando o conteúdo de meios de comunicação não guiados, ou no caso aí, rede sem fio, certo? Essa será a nossa parte 2 da nossa aula 2. Na parte 1 nós falamos, tá, os conceitos básicos de redes sem fio, né, e alguns tipos de redes sem fios existentes, né, como por exemplo infravermelho, laser e radiofrequência. Tá? Na aula de hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre métodos de acesso nessas redes sem fio, tá? Bem como alguns protocolos que são utilizados aí em redes sem fio, especificamente aí do tipo IEE 802.11, a conhecida e querida Wi-Fi, tá? Então as redes wireless, pessoal, elas utilizam uma técnica denominada spread spectrum, certo? Ou espalhamento espectral, certo? Que permite aí um certo nível de segurança, tá? Bem como um certo nível aí de utilização correta de banda, uma vez que esse sistema oferece uma banda superior, tá, ao necessário. Então, através dessa técnica de espalhamento espectral, nós temos aí, tá, uma certa qualidade na comunicação em redes sem fio. Tá? Geralmente redes padrões IEE 802.11. Daí existem basicamente três métodos de acesso no nosso spread spectrum, certo? Nós temos o frequency hopping, o direct sequence e o FDM. Tá? Nós vamos abordar um pouquinho de cada um deles. O frequency hopping spread spectrum, ou FHSS, tá? É a frequência saltada, utiliza aí múltiplas frequências de forma aleatória, dificultando a sintonização do sinal. Mas professor, se é uma rede sem fio, se a função daquela rede é oferecer serviço sem fio, né, qual a razão de eu ter uma técnica, de se utilizar uma técnica que dificulte a sintonização do sinal? É simples. Essa técnica de FHSS ela vai dificultar a sintonização do sinal para dispositivos que não são bem-vindos naquela rede ou não têm autorização de utilização daquela rede sem fio. Tá? Para dispositivos conhecidos, a frequência saltada vai ser utilizada tanto no access point, que é o ponto de acesso da comunicação, certo? Bem como aí no dispositivo do usuário também, tá? Então, basicamente, essa técnica vai permitir o salto de frequência de forma aleatória, mas de forma padronizada entre emissor e receptor. Os dois saltarão nas mesmas frequências, permitindo assim a recepção correta do sinal pelo usuário, certo? E para o dispositivo ali, que não é um dispositivo conhecido na rede, não é um dispositivo que está hábito a usar a rede ou tem autorização para usar aquela rede, o receptor ele vai reconhecer o sinal apenas como um sinal de curta duração, né, um pulso de curta duração, e vai descartar aquela mensagem, né? Ele sequer consegue decodificar alguma mensagem porque ele reconhece como uma mensagem de curta duração, certo? Uma vez que as frequências estarão sendo alternadas ali de forma aleatória e de forma extremamente rápida, tá? Então nós tivemos aí a padronização do FHSS, tá? Para as redes 802.11, que disponibilizam aí velocidade de até 12 megabits por segundo de transferência, tá? Trabalhando aí na casa dos 2.4 GHz de frequência.
E aí nós chegamos ao Direct Sequence Spread Spectrum, ou DSSS, tá? Essa técnica ela permite aí a recuperação de informações, bem como a redundância de sinais, tá? Digamos que exista durante a comunicação um sinal extra que permite recuperar o sinal original caso esse sinal venha a ser comprometido, tá? Então basicamente nessa técnica o emissor ele emite juntamente à mensagem um bit redundante, certo? E esse bit redundante permite que os dados sejam encaminhados através de uma portadora sem fio, permitindo que os dados venham a ser recuperados em caso de falha ou quebra de integridade daquele sinal, tá? Então sempre que uma informação ela não é decodificada corretamente pelo receptor, esses bits redundantes ou essas informações redundantes permitirão a recuperação dos dados sem que seja necessário retransmissão dos dados originais, tá? O DSSS ele foi aí padronizado para as redes 802.11, tá? Permitindo aí até 2 megabits por segundo, bem como para as redes 802.11b, utilizando aí 11 megabits por segundo, tá? Trabalhando também na frequência de 2.4 GHz, certo? E outra coisa, tá? Quando um emissor encaminha esses dados via DSSS, tá? Apenas os dispositivos que estão associados àquele emissor vão reconhecer ali a utilização do DSSS. Os dispositivos que não fazem parte daquela rede, que não têm autorização para estarem naquela rede, eles receberão sinal apenas ali como um sinal de baixa potência, não conseguindo fazer a decodificação dos dados. E aí nós temos o Orthogonal Frequency Division Multiplexing, tá? Que é o nosso OFDM, tá? É uma técnica de modulação, ou seja, adequação de sinal ao ambiente, tá? As ondas de sinais ao ambiente, e é baseado ali na multiplexação por divisão de frequência. Como assim multiplexação por divisão de frequência? Para que vários usuários consigam utilizar uma rede sem fio ao mesmo tempo, é necessário que cada usuário, tá, tenha ali ou possua uma banda de comunicação, tá, e que a sua banda ali não venha a interferir, né, na banda de outro usuário, uma vez que esses usuários estão em uma única rede. Tá? Então a multiplexação por divisão de frequência permite dividir, tá, o acesso de vários usuários de forma síncrona, tá, através da divisão daquele canal em múltiplos canais ou frequências de utilização pelos usuários, de modo que uma frequência ou um canal não venha a interferir no outro, tá? E esses canais eles são transmitidos através do espectro, tá? E esse conceito é denominado portadora. Então, cada usuário pode ali possuir uma portadora, certo? Ou no caso, uma frequência ou parcela do espectro para transmitir os dados em uma rede que trabalha com o OFDM, tá? Então, o OFDM é uma tecnologia que permite o envio e recepção de dados de forma paralela, certo? Sem que seja necessário, tá, que os clientes ou dispositivos que tenham acesso àquela rede, né, esperem a comunicação do outro usuário para que ele consiga comunicar-se, certo? E esse método de OFDM ele é também ajustável, certo, às condições do ambiente, como por exemplo condições ali ou locais que possuam
um alto índice de interferência eletromagnética e interferência de outros dispositivos de rede sem fio, tá? E aí nós chegamos ao CSMA-CA, tá? O CSMA-CA ele não é um método de acesso, ele é um método de prevenção de colisão em rede sem fio, certo? Nós sabemos que o ar ele é compartilhado, certo? Então ele é muito suscetível à existência de colisões, né? Diferentemente do sistema de cabeamento, onde os dados eles são mais restritos e estão presentes apenas quando existe a conexão via um sistema de cabeamento. No ar, tá? Os sinais eles são difusos, eles se espalham através do ar, então a existência de colisão, certo, é potencializada por essas condições, tá? E para reduzir o índice de colisões, foi desenvolvido aí o protocolo CSMA-CA, é o nosso Carrier Sense Multiple Access and Collision Avoidance, tá? Ou é o acesso múltiplo com verificação de portadora com anulação ou prevenção de colisão, ou seja, permite que exista o acesso múltiplo, que vários usuários e dispositivos utilizem a rede ao mesmo tempo, certo? Com verificação de portadora, ou seja, esse protocolo analisa o canal ou a banda ou a frequência utilizada por cada usuário, certo? No caso aí, cada portadora, cada parcela do espectro utilizado por cada usuário, permitindo a anulação ou a prevenção de colisões, certo? De sinais entre os diversos usuários daquela rede. Como funciona o CSMA-CA? Tá? Sempre que um dispositivo deseja transmitir, tá, uma informação, claro, para determinado destino, certo? Esse dispositivo de origem ele encaminha um pacote denominado RTS, que é o Request to Send, certo? Para a estação de destino, certo? Esse pacote RTS nada mais é que uma requisição para envio. Ou seja, o dispositivo de origem envia um pacote solicitando o envio de dados para o dispositivo de destino, certo? Quando a máquina de destino recebe o RTS, tá? E ele está disponível para receber os sinais, ela encaminha para o dispositivo de origem um pacote denominado CTS ou Clear to Send, limpo para encaminhamento, não só para a máquina de origem, mas para todas as máquinas que estão ali, máquinas ou dispositivos que estão ali dentro daquela rede, tá? E o pacote CTS informa que aquele dispositivo está apto a receber dados, então os demais dispositivos vão evitar de encaminhar dados para essas máquinas, enquanto elas estiverem trocando informações, certo? E ao término da transmissão, a máquina de destino envia um pacote ACK, informando que a transmissão foi bem sucedida e finalizando a transmissão, ou no caso a conexão. Essa figura ela traz exatamente esse processo ocorrendo, certo? Inicialmente, a máquina à esquerda ela envia, tá, um pacote RTS, um Request to Send para a máquina de destino, tá? Isso via rede sem fio, claro. Na sequência, a máquina de destino recebe esse pacote e envia um pacote CTS informando que ela está livre para receber dados, certo? A máquina de origem recebe o pacote CTS, tá? E aí sim inicia a transferência dos dados brutos, certo? Ou no caso aí dado das aplicações daquele dispositivo, certo? O CSMA-CA ele não evita 100% das colisões, tá? Uma vez que nem todos os dispositivos conseguem identificar
todos os outros dispositivos naquela rede sem fio, tá? E nessa figura ela traz a ocorrência de uma colisão onde o dispositivo A deseja enviar uma mensagem para o dispositivo B, certo? Então, inicialmente, ele vai enviar um pacote RTS para o dispositivo B, solicitando ali a conexão para o envio de informações. O dispositivo C, ele não tem a noção de que o dispositivo A quer falar com B, tá? Então, ao mesmo tempo de A, ele também envia um pacote RTS. Tá? E os pacotes RTS chegam ao mesmo tempo ao destino, no caso a máquina B, e ocorre a colisão, certo? Ocorrendo a colisão, tá? Os dispositivos esperarão um tempo aleatório, certo? Para tentar novamente realizar essa comunicação enviando o pacote RTS, certo? Então, basicamente, o CSMA-CA ele consegue evitar uma parcela das colisões, mas não consegue evitar todas as colisões, uma vez que elas podem ocorrer no início da comunicação, quando os pacotes RTS são enviados ao dispositivo de destino, certo? Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, envie uma mensagem, procura aí entrar em contato comigo. Na próxima aula nós continuaremos o conteúdo de rede sem fio, abordando aí mais algumas tecnologias e padrões de rede sem fio, tá? Bons estudos, até a próxima.